O presidente argentino Javier Milei está no olho do furacão. O escândalo de corrupção que explodiu no país foi batizado de Carina Gate. O nome não é à toa, porque envolve diretamente a irmã dele, a Carina Milei. E ela não é uma figura qualquer. É secretária-geral da presidência, braço direito do presidente. O caso começou com áudios vazados. Nas gravações, o ex-chefe da Agência Nacional de Deficiência e advogado pessoal do Milei, Diego Spagnuolo, fala em propina. Segundo ele, empresas pagariam 8% de retribuição para fechar contratos de medicamentos. E parte desse dinheiro, cerca de 3%, iria para Carina Milei. No centro da denúncia está a empresa suíço-argentina. Num ano, o número de contratos da distribuidora de remédio com o governo Milei cresceu 2.600%. Entre 2024 e 2025, esses contratos com o Estado saltaram de 3 para 80 milhões de dólares. E claro que esse salto levantou suspeita e entrou na mira da justiça. As investigações já resultaram em buscas, apreensões e acesso aos celulares dos envolvidos. E mais nomes próximos do presidente foram mencionados, como o subsecretário Eduardo Menem. O impacto político não demorou a aparecer. Pesquisa Atlas Intel mostrou que a desaprovação do Milei chegou a 51%, a maior desde o início do governo. A corrupção passou a ser o problema mais citado pelos argentinos. Tudo isso está acontecendo às vésperas de uma eleição legislativa na província de Buenos Aires. Um primeiro teste de fogo nas urnas em meio à maior crise política do governo Milei. Sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o jornalista Rogério Tomás Júnior, que também é mestrando em estudos latino-americanos na Universidade Nacional de Cuyo. Muito prazer em te receber aqui, Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Satisfação, prazer estar aqui no CL Notícias e à disposição de vocês, ainda mais para falar de um país que é quase a minha segunda casa, né? Eu tenho visto de residência permanente, morei lá, atualmente não estou morando, mas ainda estou vinculado academicamente, profissionalmente e afetivamente sempre à Argentina. Sem dúvida, e acho que tem muitas semelhanças no sentido de que o roteirista da Argentina também não para de surpreender. Ninguém morre de tédio na Argentina, assim como no Brasil, né, Rogério? Eu queria que você detalhasse um pouco, para o nosso começo de conversa, as denúncias que desencadearam já em demissões do governo, enfim, uma confusão, operação policial, investigação. Essas empresas farmacêuticas, elas pagavam até 8%, né? Aqui para dar um resumo, e aí para aprofundar eu vou passar a palavra para você. Mas é até 8% de suborno para garantir os contratos e cerca de 3% do que eles arrecadavam ia direto para Carina Milei, irmã do Javier Milei, também com cargo no governo federal. E esses 3% não é pouca coisa, porque a gente está falando de 3% de um volume de 4 milhões de reais por mês, mais ou menos, que era esse valor arrecadado segundo as investigações. O negócio, eu acho, Rogério, é que é a Carina, isso que aconteceu, né, com a irmã do Milei, pelo que estão dizendo esse advogado pessoal do Milei, é que o próprio presidente da Argentina ele foi alertado de que isso estava acontecendo, né? Sim, Gabriela, você foi bem preciso na síntese do caso. Poucos dias atrás, mais ou menos 2, 3 dias antes em que apareceram no Brasil os áudios de Silas Malafaia com Jair Bolsonaro, a Argentina já estava mergulhada na caixa de Pandora que foi aberta com os áudios do Diego Spagnuolo, que era, então, o diretor da Agência Nacional de Pessoas com Deficiência, né? Na Argentina, essa agência ela tem uma atuação transversal, ela atua
em todas as áreas, todos os ministérios, enfim, ela tem um orçamento gigantesco, é o terceiro maior orçamento do Estado argentino, e os contratos, todos os contratos dessa agência, basicamente com uma das empresas ligadas aos apoiadores políticos do Milei, passavam por uma caixinha que era comandada pela Karina Milei. E isso que a gente está dizendo, não sou eu agora, quem disse, quem revelou isso em áudios, falando com uma pessoa não identificada, foi exatamente o diretor da agência. Não foi apenas um, dois áudios, não, foi uma série de áudios, mensagens também foram divulgadas, em que ele detalha o esquema, detalha com números, a Karina fica com 3 ou 4%, fulano é isso, a operação fica com isso. Então, e isso aconteceu desde o início do governo Milei. E eu falei caixa de Pandora porque a partir desses áudios apareceu muita coisa, vários outros esquemas já foram denunciados. Todo dia, toda hora, você passa 2 horas sem acompanhar a notícia na Argentina, você já fica desatualizado. Apareceram esquemas de corrupção similares em outros órgãos, por exemplo, o PAMI, que é uma espécie de INAMPS, quem é mais antigo vai entender, o plano de saúde do INSS, que a gente tem aqui no Brasil, que tinha antigamente, na Argentina é um órgão muito forte, e apareceram também indícios, né, da denúncia de corrupção com esse órgão, e tudo isso apontando para Karina Milei. Então tem muita coisa para ela poder explicar, certamente já está sendo investigada junto com o próprio irmão, o presidente Javier Milei. E você também mencionou um dos áudios do Espanholo, ele conta a uma pessoa também não identificada que a ministra Sandra Petovelo, de Capital Humano, é o ministério em que o Milei colocou quase todos os ministérios da área social, ela sabia do esquema e ela, segundo o áudio do Espanholo, ela relatou ao Milei. Além dela, outra ministra que ele também diz no áudio que conhecia esse esquema era a Diana Mondino, que foi a ministra de Relações Exteriores do início do governo até meados do ano passado. Eu acho que esse ponto de que apareceram outros escândalos e outras polêmicas foram levantadas é bastante interessante, e quero aproveitar para puxar um personagem interessante dessa história, porque ele também é uma caixa de Pandora e tá todo mundo com receio do que pode vir a partir daí, que é o advogado do Milei, que é o pivô dessa história do áudio, porque o áudio que vazou para a imprensa foi atribuído a ele, né, Rogério, que é o Diego Espanholo, e ele é amigo pessoal, advogado do Milei, como eu disse também, era diretor da Agência Nacional de Pessoas com Deficiência e foi demitido segundo a Casa Rosada, por remoção preventiva. Você pode contar um pouco mais sobre quem é o Espanholo? Porque ele tem uma relação ali até com um cargo que é bastante controversa. Já apareceram histórias a respeito disso. Sim, o Diego Espanholo acabou se aproximando na esgotosfera da extrema-direita, se aproximando do Milei, porque ele também tinha uma atuação típica dos trolls, extremamente agressivos, extremamente defensores das bandeiras dos que eles dizem conservadores, enfim, mas que é a extrema-direita pura e simples, e ele trocava mensagens com o Milei e acabaram se aproximando no mundo real através de um intermediário que tem um papel chave no governo Milei, que é o deputado José Luiz Espert, que é um cara da extrema-direita com uma longa ficha na Argentina e que estava, né, no episódio em que houve o apedrejamento da comitiva do Milei, onde estava o Milei, a Karina e o Espert, já que ele, que é o candidato a deputado agora pela província de Buenos Aires na eleição de outubro, foi o Espert que apresentou o Milei, apresentou pessoalmente o Milei e o Espanholo. E esse Espanholo é isso, ele é um cara assim, sempre advogou no mundo privado, teve um momento em que ele foi assessor de um prefeito, eu estou em dúvida agora se é um prefeito ou se foi um deputado, mas
provincial, sem nenhuma relevância em nível nacional, era uma figura completamente obscura e, de repente, pá, cai sentado na Andes, ou Andis, não sei como exatamente a pronúncia, Agência Nacional de Discapacidade, que tem o terceiro maior orçamento do país, uma capacidade de contratação enorme, um fluxo de contratação de produtos e serviços enorme, e aí acho que ele não seria colocado numa posição como essa se ele não gozasse da confiança plena e absoluta dos irmãos Milei, especialmente da Karina Milei. Logo depois dos áudios, alguns 3 dias depois dos áudios, a polícia fez, com orientação, determinação da justiça, fez uma série de ações de busca e apreensão em 14 ou 15 endereços na cidade de Buenos Aires, na província de Buenos Aires. O espanholo estava meio que sumido, mas foi encontrado num bairro, num condomínio fechado, num carro de luxo, pegaram ele, pegaram 2 celulares, e o curioso, na casa dele nesse condomínio de luxo, tinha simplesmente uma máquina de contar dinheiro. Eu acho, né, Gabriela, que não é todo mundo que tem máquina de contar dinheiro em casa, e essa figura, ele tinha uma máquina dessa na sua residência. É muito curioso mesmo, Rogério. Não é todo... Eu não tenho, não sei quem está nos ouvindo também se tem uma máquina de contar dinheiro em casa, mas não é muito comum. Eu peguei aqui, para também ajudar na nossa conversa, o único antecedente do espanhol antes da administração pública era uma assessoria na prefeitura de Pilar, que era um médico, a gestão de um médico, Carlos Camborian. Então, só aqui para complementar a sua fala, tem um levantamento aqui de dados oficiais, que quem trouxe foi o Ariel Palacios, que é jornalista também, de que em 15 meses o espanholo visitou o Milei na residência oficial, em 38 ocasiões, né, na Quinta de Olivos, que é a residência oficial do presidente, e outras 48 na Casa Rosada, que é o palácio do governo. E isso dá uma média, ele fez essa conta, de um encontro a cada 5 dias, mais ou menos, que é uma atividade bastante incomum para quem ocupa esse posto da Andes, né? Então, esse é um dado bastante relevante. E aí, você já adiantou também essa relação do Javier Milei com a irmã, com a Karina. E é algo que vem desde a infância. Eles têm uma relação bastante interessante de analisar ali, e também tem uma história recente que envolve a Karina, nesse caso da cripto, do Javier Milei. Se você puder também traçar um pouco esse histórico, eu acho que é fundamental para a gente entender como é que a história está se dando nesse momento. Sim, é uma pena que no Brasil não traduziram ainda, mas eu espero que seja traduzida e publicada em breve, a biografia do Juan González, que se chama El Loco, o Louco Milei, e é um termo que não é depreciativo, mas era o apelido de infância do Milei pelas explosões de ira que ele tinha, né? A mudança de temperamento, de humor que ele tinha, e as pessoas os colegas dele deram o apelido de El Loco, o Louco. Essa biografia ela é muito boa, muito detalhada, conseguiu entrevistar muita gente, recolher muitas histórias assim, do fundo do baú, que o Milei nunca publicizou isso. A presença digital dele e mesmo, digamos, ele sempre teve muito poucos amigos, e a vida dele sempre foi muito fechada, um perfil muito discreto nas redes sociais, mas essa biografia conseguiu ir a fundo e trouxe, por exemplo, que o Milei ele era espancado com frequência pelo pai na infância, né? Na infância e até na adolescência já, ele um jovem rapaz, né? Um adolescente. E a Karina, ela não tem registro de que ela sofresse também agressão dos pais, do pai ou da mãe, mas ela que fazia as pontes do Milei de volta com o pai e com a mãe, que o Milei também atribuía uma parte da culpa dos castigos que ele sofria por omissão, né, por não interferir nas surras que o pai lhe dava, mas era a Karina que tratava de fazer a ponte entre o Milei e os pais, e era a Karina também que o consolava, que o tratava, digamos que fazia o papel de dar uma força, né, de ajudá-lo a recuperar as forças após esses episódios que eram bastante frequentes, segundo conta a biografia.
E aqui eu vou citar uma coisa que ele disse numa entrevista, o Milei disse numa entrevista quando foi perguntado, anos antes de ser presidente, qual seria o papel dela num eventual governo de Javier Milei da presidência da Argentina. Ele disse que seria o de primeira-dama. A pessoa que perguntou, a repórter, até ficou, não, mas como assim? Ele, não, sim, seria a primeira-dama. Ele estava se referindo ao fato de ser a pessoa mais importante ali, enfim, e da família, mas isso gerou muita confusão na Argentina quando foi para o governo, quando o Milei se elegeu. O Milei, o seu primeiro ato como presidente foi alterar o decreto, a lei que regula o nepotismo na Argentina, para permitir que a Karina Milei assumisse o cargo equivalente à ministra de Estado, o cargo de secretária-geral, que seria mais ou menos o segundo cargo mais importante. O cargo mais importante é o que no Brasil a gente tem como Casa Civil, né, ministro da Casa Civil, que na Argentina é o chefe de gabinete de ministros. O segundo seria, a secretaria-geral. E a Karina, a justificativa do Milei, dos porta-vozes do governo, para que ela assumisse uma posição dessa, inclusive alterando a lei de nepotismo, foi por conta da confiança que o Milei tinha nela, e ele queria que fosse alguém de confiança total, inclusive para evitar irregularidades, evitar atos de corrupção. É interessante no meio de tudo isso, Rogério, a gente pensar, e aí eu vou trazer aqui para sua análise, com base em tudo que você tem visto, em como tal apoiador do Javier Milei ou pessoas que votariam no Javier Milei. Porque a extrema-direita e também essa base apoiadora da extrema-direita está acostumada a ver, né, o Javier Milei, a observar o Javier Milei nessa posição de uma extrema-direita que é de ataque, né, mais histriônica. Então, esse silêncio do Javier Milei por alguns dias se pronunciou atribuindo ao kirchnerismo, mas de uma forma muito amena, assim, sem citar especialmente o caso, sem descrever, sem ser transparente com o que está acontecendo, é algo bastante novo, num contexto bastante importante. Então, para te perguntar como é que está a popularidade do Javier Milei, eu queria trazer alguns dados aqui, que foi até você que gentilmente mandou aqui para mim, sobre um levantamento da consultoria, Management and Fit. Então, a maioria que responde a essa sondagem mostra que 60% atribuem a culpa ao governo Milei e à Karina Milei, e mais de 10% dos eleitores do Milei no segundo turno, especialmente aí a gente olha para mulheres, pessoas com mais de 40 anos e eleitores com maior poder aquisitivo, estão considerando mudar os seus votos. Isso é muito importante, sobretudo porque a gente tem eleições agora na província de Buenos Aires e também a gente está na iminência das eleições legislativas nacionais, né? Sim, sem dúvida. Os números realmente refletem uma derrocada que ele vem tendo, na verdade, uma derrocada lenta que em alguns momentos oscila. Enfim, pesquisa de opinião é retrato do momento, mas obviamente tem as tendências, né, e os processos. O Milei, desde que ele foi eleito, logo depois da sua eleição, ele já começou a perder uma parte do seu eleitorado por conta das medidas que ele tomou, por conta das alianças que ele fez para poder aprovar os seus projetos no Congresso, os escândalos de corrupção que eu mencionei, que foram aparecendo, salpicando a imagem do governo aqui e acolá, mas aí, enfim, a sucessão de fatos que o Milei colocava como medidas de governo, enfim, as coisas iam se sucedendo, as pessoas vão deixando de lado, mas desde o começo do governo ele vem perdendo um pouco a popularidade em relação ao número que ele teve na eleição de 2023, quando ele alcançou 54% dos votos no segundo turno contra o Sérgio Massa. E também tem, obviamente, a situação econômica do país. Não esqueçamos, a Argentina, ele prometeu tirar a Argentina do atoleiro, ele conseguiu sufocar a população e, com isso, sangrar o problema da inflação, né? Perdão, sangrar não, conseguiu estancar o problema da inflação, mas sufocando a população que está com dificuldade de se alimentar, mas os números macroeconômicos do Milei
são uma cortina para esconder a realidade de um país que realmente está com a indústria sendo destruída, os empregos sendo varridos, né? Ele, inclusive, está nesse momento, está com o desemprego mais alto do que na pandemia. E aí, tudo isso converge para a perda de popularidade dele. Então, o Milei está numa situação em que ele ainda deverá ter uma vitória nas eleições legislativas, tanto na província quanto na eleição nacional, mas não é uma vitória de maioria absoluta. A força dele deve ter em torno de 40%, o partido dele, a coalizão dele, deve ter em torno de 40%, deve ser o grupo político que vai ter a vitória, porque o peronismo, além de tudo, nas eleições argentinas que são em lista, sempre concorre em várias listas, né, de forma fragmentada. Então, o peronismo deve ter listas lá que vão ficar com 30 e tantos por cento, mas outras menores que vão acabar sendo funcionais à vitória do Milei. É muito boa essa história, né, de como a caravana ela foi noticiada pela imprensa sobre um apedrejamento na Argentina e o presidente Javier Milei ele foi retirado às pressas, mas o que aconteceu em detalhes você pode explicar muito melhor do que eu. E além disso, acho que também tem tudo a ver, já que a gente está falando dessa questão da popularidade, né, Rogério? Tem um ato falho dele também, só para não deixar aqui de trazer essa história, de que o Milei disse que roubou o roubo dos kirchneristas. Ele falou isso durante um evento. A maneira como ele disse foi muito infeliz, porque, claro, que na verdade ele estava querendo dizer que ele fez com que a oposição parasse de roubar e tal. Foi o que ele tentou, mas ele entregou, na verdade, de bandeja essa declaração nas mãos da oposição num momento como esse, né? Sim, isso foi muito engraçado, Gabriel. É bom ter citado esse vídeo, realmente é muito engraçado. É claro que só quem domina um pouco o espanhol que vai entender imediatamente, às vezes a legenda nem é o suficiente traduzir para o português, não fica tão preciso quanto a linguagem que ele usa lá, que todo mundo, na hora que vê assim, quem domina, vai, não, como assim? Ele disse isso mesmo? Não acredito. Ele disse, les afanamos los choreios. Tipo, como você disse, roubamos os roubos deles. Como se nós tomássemos, assumíssemos agora o departamento de corrupção na Argentina. Foi muito engraçado. Dias antes, nessa sequência, né, de ter estourado os áudios, e o Milei que fala de tudo. Quem certamente está aqui no CR, está acompanhando em detalhes, sabe que o Milei fala de tudo, fala de todos, o tempo todo, passa no Twitter, passa o dia inteiro no Twitter e no Instagram. E 2 ou 3 dias depois dos áudios estourarem, o Milei foi dar uma palestra em Rosário, segunda maior cidade da Argentina, e ele disse, agora eu vou falar de um assunto que está pipocando por aí e que muita gente está me cobrando que eu fale. E aí ele vai falar, era a variação da taxa de inflação. Aí os próprios jornalistas da grande mídia argentina debocharam disso, porque ele foi levantando, assim, foi num crescendo, mostrando uma certa indignação, e todo mundo estava, agora ele vai falar dos áudios. E ele disse, não, é a taxa de inflação. E aí frustrou expectativas. Dias depois ele acabou rapidamente fazendo essa menção, les afanamos los choreios. E no episódio do apedrejamento, que foi, tá rolando vários vídeos aí nas redes da Argentina, nas televisões também, em que ele é provocado, um desses vídeos, ele é provocado por uma senhora, uma pessoa do bairro, Lomas de Zamora, já estive lá algumas vezes, é o bairro onde fica a revista Sudestada, é uma revista das melhores revistas jornalísticas da Argentina, uma galera com um trabalho maravilhoso, e uma senhora provoca ele, corrupto, ladrão, algo assim, e ele grita para a senhora, ele fica na frente do SPE chorando, não sei o quê, batendo boca, gritando com a senhora local, o presidente da República. Esse vídeo e vários outros estão circulando, e quer dizer, e aí, nesse episódio do apedrejamento, ele disse que os áudios eram todos mentirosos e que ele diz, nós vamos provar na justiça que esses áudios são mentirosos. Só que o próprio Diego Espanholo não negou em nenhum momento, quer dizer,
não sustenta essa defesa dele, esse argumento dele. Olha, Rogério, eu acho que esses vídeos que você conta aqui, que estão circulando na internet, eles dão uma boa tônica do que representa o Javier Milei. Não é novidade para ninguém, mas acaba também demonstrando uma fragilidade muito forte, uma turbulência importante desse momento político que a extrema-direita da Argentina está vivendo. E a gente está na iminência dessas eleições também. Foi um prazer te receber, muito obrigada e espero poder contar contigo em breve, porque com certeza a gente ainda vai ter muita coisa para conversar a respeito desse momento político da Argentina. Eu que agradeço, Gabriela, todo mundo que está assistindo a gente. E só para não deixar passar em branco, o apedrejamento do Milei, na verdade, foi um ataque de brócolis. As pessoas foram checar lá, não teve pedra. As pessoas às vezes falaram pedras porque jornalistas que estavam cobrindo falaram no ar, estão voando pedras, mas acho que eles mesmo se confundiram. No calor da cobertura, né? E nas vezes as pessoas... Isso, exatamente. As pessoas foram checar os filmes lá, o Milei foi atacado por brócolis. A revolta dos brócolis da Argentina, mas certamente vai ter muita coisa ainda. Eu costumo dizer, repito muito, que na Argentina a realidade supera e inspira a ficção. Então, pegue o seu pipoca e acompanhe a novela da Argentina aí. Com certeza. A manchete deveria ser, né? Milei é retirado às pressas de ataque de brócolis. É realmente impressionante. O roteirista não esperava por essa. Obrigada, Rogério. Até mais. Os memes estão espetaculares. Até mais, um abraço, Gabriela. Sensacional. Obrigada. E aqui também eu quero trazer uma novidade para você, nesse Em Detalhes, que vai ser o lançamento de um documentário que está previsto para acontecer muito em breve aqui no ICL. Então, domingo, 8 horas da noite, a gente vai ter a estreia do Deportados, Ódio e Racismo de Trump contra os imigrantes. É uma produção original, revelando como a política migratória do Donald Trump no início do governo afetou os brasileiros, a gente teve perseguições, prisões, enfim, algo que a gente vem noticiando quase que dia a dia aqui no ICL, e tem famílias que ainda estão em busca por desaparecidos. São histórias de brasileiros que foram arrancados das suas casas nos Estados Unidos. Depois dessa exibição, a gente vai ter um bate-papo, um debate com o William De Luca, com o Jamil Chad e com a Heloísa Vilela. Eles vão aprofundar essa temática, os impactos sociais, políticos dessa história, né, desse fenômeno que está acontecendo lá nos Estados Unidos e que nos afeta aqui no Brasil também. Vai lá em icl.com.br/estreia para você não perder essa sessão ao vivo de cinema com a gente neste domingo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL. E o Em Detalhes está de volta na segunda-feira. Lembrando que você pode acompanhar também os nossos episódios nas plataformas de áudio. Até lá. Seguinte, galera, melhor notícia do dia para quem perdeu a aula do Daniel Ziblatt. Dezenas de milhares de pessoas assistiram, ficaram encantadas com o conhecimento desse cara e ao mesmo tempo assustadas com os riscos que a gente está correndo, riscos que as pessoas não tinham a menor ideia. E está traduzida para português, então todo mundo vai entender. No final da aula, a gente criou uma super condição para quem quiser fazer parte do ICL. E essa condição vai valer para você que está assistindo o replay também. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Acompanha nós do ICL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.